Bom dia, pessoal! Bem-vindos ao canal Dani Delanos e bem-vindos a mais uma história aqui do nosso quadro Mundo Gringo. Bom, a história de hoje é grande, então já pega aí seu cafezinho, começa aí a passar suas roupas, que eu sei que vocês, minhas amigas donas de casa, adoram fazer as tarefas de casa escutando as nossas histórias. Eu tô sempre vendo no comentário aqui, Dani, eu faço enquanto eu trabalho, enquanto eu faço faxina, enquanto eu passo roupa. E você, tá fazendo o que agora ouvindo minha história? Deixa aí que eu quero saber. Bom, mas vamos à história de hoje. Se você quer mandar sua história pra gente também, aqui embaixo tem meu e-mail. Então manda aí pra gente ler sua história aqui no canal que eu vou amar. Bom, vamos lá à história de hoje. Gente, ela colocou o título assim, do sonho ao pesadelo. Eu acho que muitas de vocês, eu já li a história dela, e acho que muitas de vocês vão se identificar, talvez não com a situação que aconteceu, mas talvez com o título que eu coloquei, Lutei Sozinha por esse casamento. Porque é muito complicado, né? Quando só um faz de tudo para que as coisas deem certo. A gente precisa dos dois andando na mesma direção. Vamos lá. Dani, conheci meu marido em 2012 no Brasil. Estava ainda num relacionamento infeliz. Eu morava com um homem que não me amava e de repente a vida me presenteou, eu posso dizer que me golpeou, com um italiano. Na época, ele tinha 48 anos. Conheci ele durante o dia fumando um cigarro na frente do meu trabalho com uma amiga. Eu era gerente de uma loja na minha cidade e trabalhava no mesmo emprego faziam 10 anos. Ele no dia foi muito encantador, mas não senti nada e deixei passar. Meses depois, ele estava exatamente no mesmo lugar com a mesma pessoa e fazendo exatamente a mesma coisa. Então, ela não conheceu o cara em um site, né? Ela conheceu o cara, o italiano, no Brasil. Ou seja, ele estava lá fumando um cigarro novamente. Ele me pareceu um italiano encantador. Ele fez um gesto carinhoso, dando tapinhas ligeiros na minha face, exatamente como fazem os italianos nos filmes. Depois de 30 minutos de conversa, ele me convidou para jantar. Eu, com medo dele ser casado, um bandido, sequestrador de mulheres, sei lá, tráfico internacional, recusei. Nesse dia, trocamos telefone. Meses depois de terminar o meu relacionamento mal sucedido, eu decidi mandar uma mensagem para ele, sem compromisso, mas como amigo. Não deu outra. Um segundo depois, ele me ligou dizendo que tinha acabado de chegar em São Paulo e que dias depois ele estaria na minha cidade. Me convidou para almoçar quando ele estivesse lá e eu aceitei. Foram dias de ansiedade inexplicáveis, mas finalmente o dia do almoço chegou. Fui trabalhar linda nesse dia na esperança de almoçar com o italiano. Mas quase na hora do almoço ele me ligou dizendo que o voo tinha atrasado e ele chegaria somente para o jantar. Adiamos, mais meio período de ansiedade. Ok, chegou a hora do jantar, me vesti linda, maravilhosa e discreta. Fui até o hotel que ele estava e de lá fomos a um restaurante que eu escolhi. Eu escolhi o restaurante à altura dele. Sei lá, eu achava que ele era fresco para comer. Era o restaurante mais fino da minha cidade. Até então eu nem sabia a idade dele e foi lá que ele me disse que tinha 48 anos e eu na época 32. Fiquei um pouco chocada porque eu nunca antes tinha me relacionado com um homem assim mais velho. Então eu decidi me dar essa segunda chance, depois de muitos relacionamentos mal sucedidos com homens da minha idade. Saímos nesse dia, conversamos. Depois deixei ele no hotel e fui para minha casa dormir. No dia seguinte, saímos com um casal de amigos meus. E depois, na hora de deixar ele no hotel, rolou o nosso primeiro beijo. Foi lindo. Eu senti que ele era diferente, que ele era carinhoso, atencioso, romântico, mas não passou de um beijo. Deixei ele no hotel. No dia seguinte, ele iria voltar para a Itália. Trocamos e-mail e Skype e foi aí que tudo começou. Nesse dia, meu semblante mudou. Eu estava apaixonada ou iludida, vocês vão saber. Isso tudo aconteceu em julho de 2012. Em setembro, ele voltou ao Brasil, fui buscar ele no aeroporto, uma cidade vizinha, 80 quilômetros da minha. Fui toda linda e empolgada. Busquei e fomos direto para o hotel.
Deixamos as coisas dele no hotel e fomos para a fazenda da minha família. Eu queria proporcionar a ele uma noite inesquecível, e foi o que fiz. Naquele dia fizemos amor pela primeira vez, me lembro como se fosse hoje. Achei ele lindo, um corpo bonito, uma mente aberta, um homem respeitoso. E esse foi o começo de tudo. Voltamos para minha cidade, deixei ele no hotel e fui para casa. Na época eu tinha comprado um apartamento, eu tinha acabado de pegar a chave. Eu ainda morava com a minha mãe, numa casa grande, bonita, que a minha mãe tem, mas a minha vontade de ser independente sempre falou mais alto. Eu queria ter a minha casa, o meu canto, meus horários, o que é normal para uma mulher de 32 anos. Bom, na segunda-feira, de noite, levei ele para conhecer meu apartamento, contei meus planos, conversamos bastante e ele apoiando. Voltei ao trabalho e tive uma... Aí depois ela voltou ao trabalho e tive uma pior notícia. Meu pai tinha sofrido um grave acidente. No hospital, fiquei sabendo que meu pai tinha uma mulher não, uma menina. Na época, a menina tinha 20 anos. Ela era novinha, né? E na época, meu pai já era divorciado da minha mãe. Mas eu fiquei em choque, porque ela nem sabia que o pai dela tinha uma namorada, quem dirá uma mulher que já estava até morando com ele de 20 anos, tá? Bom, Dani, na época eu tinha 32 anos, ela tinha quase 20, meu pai 60. Bom, foram dias difíceis da casa para o trabalho, do trabalho para o hospital. E depois que meu pai foi para casa, piorou. Foi aí que eu fui realmente conhecer a casa do meu pai. Isso mesmo, gente, eu não conhecia a casa do meu pai, porque ele sempre dava uma desculpa para eu não ir lá. Aí eu entendi que era por causa dessa menina. Eu nunca tinha entrado lá, mas aí ela falou que finalmente foi lá e conheceu a casa do pai dela, né? Bom, mas vamos voltar ao italiano. Ele foi embora, trocamos Skype e começamos a nos falar por Skype todos os dias. Nos falávamos todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Até quando ele estava na academia, ele me ligava. Ficávamos com o Skype ligado enquanto ele malhava. Meu apartamento depois ficou pronto e finalmente me mudei. Arrumei ele todo, comprei tudo novo, deixei ele com a minha cara. Era pequeno, mas era lindo. Eu tinha tudo que eu precisava e todas as vezes que meu namorado ia ao Brasil a trabalho, ele ficava no meu apartamento. Depois de 3 anos entre idas e vindas dele ao Brasil e Skype todos os dias, eu comecei a pressioná-lo porque eu também queria conhecer a família dele. Afinal, ela não ia à Itália, ele que vinha ao Brasil e até então ela não conhecia a família do cara, né? Bom, até que ele me convidou. Desculpa minha voz, gente. Ele me convidou. Isso foi em agosto de 2015. Eu paguei a minha passagem e ele pagou a minha estadia. Não fiquei na casa dele porque ele morava com a mãe dele e ele não me convidou. Ele na época tinha 50 anos e a mãe 86. Cheguei de cara à minha cidade. Era uma cidade de praia, Itália, mar Adriático. Uma cidade pequena. Eu amei. Eu fui conhecer a sogra na minha segunda noite. E claro que a primeira impressão foi ótima, né? Eu mal sabia do que me esperava no futuro. Ah, meu Deus. Passei 15 dias maravilhosos e voltei para o Brasil na maior crise de choro. Mas minha vida continuava, né? Eu tinha meu trabalho, minha família, meu apartamento. Detalhe, tenho sobrinhas e sou muito grudada nelas. Sou apaixonada nelas. Elas viviam na minha casa. Se eu ficava um dia sem vê-las, era muito. Mas depois vocês vão entender o porquê que eu estou falando nelas agora. Em abril de 2016, eu fui passar a Páscoa com o italiano. Mais uma vez, fiquei no hotel porque a mãe dele não aceitava que eu dormisse lá nem como visita. Primeiro sinal, mas eu burra não percebi. Mais uma vez, paguei passagem e ele a minha estadia. Ele nem me convidava para ficar na casa dele, mas eu achava ok. Já que a gente estava no hotel, a gente tinha nossos momentos de intimidade. Talvez na casa da mãe dele... Bom, mas anyway, gente, já é um sinal, né? Bom,
Mas desta vez eu almoçava e jantava na casa dele todos os dias. Eu passei 3 semanas na Itália. Ele não estava de férias, então eu tinha uma bicicleta, que deve ser dele, não sei, que eu me locomovia pela cidade e era ótimo. Outro sinal que eu não quis enxergar. Todos os dias depois de jantar, ele ficava pelo menos 1 hora jogando baralho com a mãe dele e me deixava de lado olhando. Eu bobinha, não falava nada, mas aquilo me incomodava. Como assim? Eu viajo milhares e milhares de distância e o cara me deixa de lado para jogar baralho com a mãe todos os dias. Quando foi dezembro desse mesmo ano, voltei à Itália para passar o Natal com ele. Mais uma vez eu paguei minha passagem e ele minha estadia. 2 semanas ele ficou de férias e uma ele voltou a trabalhar. Nessa semana que ele voltou a trabalhar, eu me locomovia sozinha de bicicleta. A cidade é pequena, então não tinha problema. Eu me agasalhava bem, porque estava frio, era inverno. Nessa época, comecei a pressionar ele para se ele tinha vontade de se casar. Ai, que cagada, diz ela. Bom, enfim. Ele me deu um anel e começamos a falar em casamento. Mas ele me falou uma coisa que ele não sairia da casa da mãe dele e teríamos que morar lá. Eu, idiota, achei que aquela senhorinha era um amor de pessoa. Aceitei na hora. A burra imbecil que sou, prometi para ele que eu era a nora ideal para aquela sogra. Bom, em abril marcamos a data do nosso casamento para setembro do mesmo ano. Já era 2017. Então eles já tinham 5 anos juntos, né? Em junho voltei para a Itália para acertar detalhes do casamento, pois me casaria lá. Ele morava num apartamento de 3 quartos e um seria o nosso, e decidimos reformar o quarto. Fomos escolher o piso, os móveis, a cortina, escolhemos o lugar da festa, decoração, cardápio, e foi nessa vez que me hospedei na casa dele pela primeira vez. Lembrando que estávamos há 3 meses do nosso casamento. A partir desse dia, eu comecei a ver alguns sinais, mas muitos eu achava que era pelo fato do estresse de estar organizando um casamento. Afinal, ela disse assim, a maior parte da organização acabou ficando para ele, já que ela ainda estava no Brasil. Então, ela achou assim, ele tá estressado, tadinho, né? Sei. Bom, mas os sinais de que a relação dele com a mãe dele não era uma coisa normal também me intrigavam. Por exemplo, todos os dias depois de almoçar e jantar, ele passava pelo menos 1 hora jogando baralho com a mãe. Isso não trabalhava não, gente? Tô me perguntando. Agora era depois do almoço e da janta. Eu só ficava olhando. Eu me alarmei, mas como toda pessoa ingênua que sou, achei que depois do casamento aquilo iria mudar. Ele estava estressado, falava que não dormia bem à noite. Bom, cheguei a estranhar, mas deixei passar. Mais uma vez, achei que era estresse do casamento e que estava chegando e ele estava organizando tudo sozinho. Voltei para o Brasil pensativa. 3 meses depois, eu voltaria para a Itália para me casar e ficar lá de vez. Ou talvez não. Voltei para o Brasil numa tristeza. Eu queria aproveitar ao máximo o tempo com a minha família. Eu amava aquele homem, amava muito. Pedi demissão do meu trabalho. Vendi meu apartamento. Já que ela ia casar, ia morar na Itália, né? Todos os meus móveis a preço de banana. Vendi meu carro, que não tinha nem 10 mil quilômetros. Quando foi no começo de setembro, voltei para a Itália. Dessa vez fiquei hospedada na casa da minha cunhada, que era no mesmo prédio, só que no andar térreo. Eles moram num prédio que no térreo mora um irmão com a esposa e a filha no primeiro andar. Aí, tipo, é um prédio familiar, né? Aí o outro irmão mora no segundo andar, pelo menos foi isso que eu entendi. Dias depois, minha mãe chegou e minha mãe alugou um apartamento para ficarmos até o dia do meu casamento. Ai, não vi a hora da minha mãe chegar, já não aguentava mais minha sogra. Ela só falava de doença, de coisa ruim, estava tomando remédio, se dizia depressiva, reclamava o dia inteiro. Gente, temos que lembrar que a sogra tinha 82 anos, né? Não tô passando pano na sogra, não, mas era uma mulher de 82 anos, né? Dani, aquela senhorinha simpática lá do começo, não existia mais.
Italiano tem mania de fazer visita na véspera do casamento para levar presente. Então chegava uma visita e ela mostrava lá sua coleção de remédios, dizendo que ela estava muito estressada com o meu casamento. Que ela trabalhou como uma escrava quando reformaram o quarto. Detalhe, reformou também as sacadas do apartamento. Ela tinha me falado que eu não gostava na casa, eu poderia tirar. Então eu fiz. Tirei da sala todas as coisas que eu não gostava, até porque chegariam nossos móveis novos. Também para a sala, não fazia sentido eu colocar móveis novos e deixar aquele monte de bugiganga velha dela lá. Ai, gente. Quem casa quer casa, né? Esse negócio de morar com a sogra. Assim, eu entendo o lado dela, porque já que a sogra deu carta branca, olha, vai aí, faz o que você quiser da minha casa. Mas, imagina, uma pessoa de 82 anos, mas calma aí, não comenta ainda não, vocês ainda vão ver que tem muita história aqui. Ela também é cheia de manias, né, gente? Então, imagina. A minha avó tinha uma cristaleira, lembra de cristaleira? Que minha avó guardava tudo quanto é bugiganga de lembrancinha de aniversário, dos nossos aniversários, dos outros netos dela. Você chegava lá, tinha tudo isso. Então, assim, é mania, né? Tem idosos assim que tem essa mania. Bom, vamos lá. No dia que chegaram os móveis, minha mãe chegaria também. Corri para que tudo ficasse pronto e quando a minha mãe chegasse, eu pudesse ficar com ela. Mas não deu tempo. Buscamos minha mãe e deixamos ela no apartamento para tomar um banho e descansar um pouco. No fundo, eu acho que eu queria poupar a minha mãe de ver a minha sogra se metendo na minha vida e a minha mãe enxergar que eu estava na maior furada da minha vida. Nós somos brasileiros, né? Então, sei lá, é diferente. Vamos lá. O apartamento que aluguei para ficar com a minha mãe era lindo e bem de frente ao mar. Voltei para casa da minha sogra e fui terminar a organização. Nesse dia, quando eu fui para o apartamento, me abri com a minha mãe sobre a minha sogra. Ela disse assim: filha, eu já sabia que você teria problemas. Sogra é sogra, mas você é cabeça dura e eu não quis falar nada. Bom, nesse dia, minha mãe foi jantar e lá acabou conhecendo minha sogra. Minha sogra foi simpática. No dia seguinte, eu fui cedinho para lá com a minha mãe para terminar de organizar as coisas. E para minha surpresa, a minha sogra chegou e começou a dar um escândalo, gritando que eu não podia fazer isso ou aquilo. Segurei o choro e deixei passar. Nessa hora eu não falei absolutamente nada. Nesse mesmo dia, na hora do jantar, com a minha mãe presente, eu simplesmente falei que eu estava com saudade das minhas sobrinhas. E ela, com muito veneno na boca, começou a falar. Eu já sabia que isso ia acontecer. Agora você tem que cortar o cordão umbilical com a sua família. E blá, 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 blá. A sogra falou. Cara, meu sangue ferveu, respondi no mesmo tom. Foi, acho que, o primeiro barraco. Isso dias antes do meu casamento. Minha mãe, muito discreta, falou que estava indo me esperar no carro. E meu futuro marido levou a gente embora. Que decepção. Que vontade de nem casar mais. Ele não falou nada. Que raiva daquela bruxa. Chorei até essa noite, mas chorei muito. No dia seguinte, minha irmã chegaria com as minhas sobrinhas. Deixei passar mais uma vez e decidi não ir mais na casa da minha sogra até o meu casamento. E foi o que eu fiz. Minha irmã chegou com a família e passamos dias maravilhosos aqui. Fomos na praia, passeamos, saímos, comemos fora. Era costume na minha família. Alguns programas eu não fiz porque tinha alguns detalhes do casamento que eu tinha ainda que, resolver. Dani, eu dei 4.000 euros pro meu marido pagar os móveis novos. O dinheiro do meu carro. E não era só os móveis pro nosso quarto, não. Era móveis de cozinha, mesa da sala, móveis do banheiro, da sala, do quarto. Eu paguei 80% dos móveis. E olha que 4.000 euros dá para viver um bom tempo aqui. Porque a Itália é um país barato, né? Paguei porque no dia ele não tinha ido no banco e estava muito estressado. Paguei porque fui idiota. Paguei porque eu pensei que passaria uma vida com ele. E detalhe,
Aqui no casamento, os noivos ganham muito presente em dinheiro. Nós ganhamos muito dinheiro, que até hoje eu não vi. Bom, chegou o dia do casamento. Na noite anterior não dormi nada. Eu tinha parado de fumar fazia 1 ano. E nesse dia eu fumei novamente. Fumei um maço de cigarro nessa noite. Chorei, pensei na vida que eu tinha, no meu trabalho maravilhoso e estável no Brasil, no meu carro, nas minhas sobrinhas, no sobrinho que nessa época estava com 1 aninho, no meu pai, na minha mãe, no meu avô, nos meus cachorros, nos meus amigos, até nos meus inimigos eu pensei. Bom, chegou o grande dia. Aqui em dia de casamento, o cabeleireiro e maquiador vêm até em casa. Então eles chegaram, eu fiz maquiagem, cabelo, coloquei o vestido. Chegou o restante da família, fotógrafo, o carro que me levaria até a igreja. Fui eu com meu pai no carro. Chegamos na igreja e lá estava meu noivo. Estava lindo, sorriso lindo no rosto. Minhas sobrinhas foram minhas daminhas. Casei sem minha irmã mais nova, que não pôde ir devido ao trabalho, pois ela estava trabalhando com meu pai e tinha um bebê de 1 aninho. Ela fez falta. Até hoje sofro por não ter compartilhado esse momento com ela. Então ela é de uma família muito unida, né? Casamos, fomos para a festa que nunca mais acabava. Nunca vi tanta comida na minha vida e não consegui comer quase nada. No fim, minha filhada veio se despedir e foi o momento mais triste da minha vida. Choramos muito. Na época ela tinha 7 anos. Me despedi dos meus pais, da minha irmã, do meu cunhado, de alguns tios e primos que estavam presentes. Nesse dia dormimos nesse hotel. Foi uma noite maravilhosa. Parece que todo o medo que eu tinha desaparecido. Meu marido estava feliz, tranquilo. Dormimos lá e acordamos no dia seguinte. Ele acordou e ligou para a mãe para avisar que almoçaríamos na casa dela e depois iríamos para casa. Não, que almoçaríamos no hotel e depois iríamos para casa, que é a mesma casa da mãe dele, né? Depois do almoço, saímos e voltamos para casa. Ele quis parar no cemitério para visitar o túmulo do pai. Eu não sei se isso é normal aqui, fazer isso no primeiro dia de casado, mas também não falei nada. Ele deveria querer compartilhar esse momento com o pai, pensei eu, né? Voltamos para casa e ele inventou de visitar a amiga da mãe dele que estava num hospital e nem me perguntou se eu queria ir, mas eu fui meio que obrigada. Já tinha começado a me anular para agradar esse homem no primeiro dia de casamento. Gente, pera aí, primeiro dia de casamento, você saiu do hotel, aí você almoçou, aí você vai para no cemitério. Ok, de repente, né, ele queria lá compartilhar um momento com o pai. Depois você vai fazer uma visita no hospital para uma amiga da sua mãe. É meio coisa de maluco isso, vocês não acham? Sei lá, gente. Ok. No dia seguinte, nós partiríamos para a nossa lua de mel. Acordamos e saímos depois do almoço. Saímos da nossa cidade, dirigimos até a costa amalfitana. Já na estrada, meu marido parecia tenso e estranho, com uma cara fechada. Começou a reclamar que a gente não deveria ter pego a estrada naquela hora. Mas em nenhum momento ele me perguntou também que horas que a gente queria viajar, né? Chegamos numa cidade, o primeiro hotel que encontramos foi o que ficamos. Meu marido simplesmente não dormia. Ele acordava no meio da noite chorando. Ai, meu Deus. E se dizia preocupado com o dia de amanhã. E assim foi a minha lua de mel inteira. Teve momentos ótimos, mas à noite esse homem acordava no meio da noite, sentava na cama, chorava, fazia alguns sons, resmungava. Eu tentava fazer ele relaxar, fazia o que podia. Sempre fui uma pessoa super positiva. Passamos por lugares bonitos, comemos coisas deliciosas, mas à noite ele não dormia. Ele ligava para a mãe dele todos os dias. Aí acabou nossos dias de glória e voltamos para casa num sábado. Na segunda-feira seguinte, ele voltou a trabalhar e eu passava meus dias com a mãe dele. A primeira coisa estranha que aconteceu foi ela me pedir para limpar o lustre do quarto dela. Até aí tudo bem, né? Uma senhorinha subindo uma escada é perigoso. Mas aquilo começou a me incomodar do jeito que ela me pedia as coisas. Ela não me pedia, ela me ordenava. E eu queria saber tudo, queria saber tudo que eu fazia.
Se eu estava saindo, ela me perguntava onde eu ia. Se eu estava chegando, ela me perguntava onde eu fui. Bom, meu italiano não era tão bom e ela também não ajudava, né, a entender. E assim foi. Gente, ela morava na casa da sogra, né? Imagina que saco, né? Onde você vai? O que você fez? O que você voltou? Mas eu imagino também que a sogra não tinha ninguém para conversar, queria lá uma distração. Agora, esse negócio é igual a mim, gente. Pode me pedir o que for, mas pede direito. Se já pedir me ordenando, já não faço só de birra. Passou outubro, novembro, dezembro, chegou o Natal. Ela recebeu a família inteira no Natal e veio me falar que eu deveria cozinhar para a família. São 30 pessoas. Como assim? Eu não cozinhava nem na minha casa no Brasil, quem dirá para 30 pessoas. Eu nem sei cozinhar para 30 pessoas também. Bom, no Brasil, a minha família, quando se reunia, a gente ia para um restaurante, né? E no domingo, na casa da minha mãe. Meu marido sempre soube disso. Ainda bem que ela tinha achado ruim. Ah, tá. Ah, e tinha mais. Ela achou ruim de eu montar a árvore de Natal. Ela falou que sempre montou sozinha e blá, 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 blá. Ignorei, como eu fazia. Esqueci de falar que ela sempre teve oportunidade também, que ela tinha oportunidade, ela vinha falar da ex do meu marido. Até foto dela de aba me mostrava de sacanagem. Ela me perguntava se eu era ciumenta. Claro que eu disse que nem um pouco. Mas de fato eu nunca fui uma pessoa ciumenta. Mas depois comecei a ter ciúmes, sim. Porque eu tinha ciúmes era da minha sogra. Pois eu vi que meu marido dava mais satisfação para a mãe dele do que para mim. Ela sabia manipular o filho como ninguém. Bom, dia antes do Natal, estava uma polêmica porque ela dizia que não cabia a família inteira naquela sala, que a família tinha aumentado. Decidi então fazer uma boa ação e sozinha busquei, desci do andar de cima, que é um depósito de coisas velhas, peguei 2 mesas e organizei tudo. Ficou lindo. Até os pratos e toalhas da mesa eu organizei. Quando ela viu, já podem imaginar, né? Estava eu, meu marido, meu cunhado e a esposa, e eles amaram a forma que eu tinha deixado a casa. Ela deu um escândalo, emburrou e foi pro quarto. Meu marido, sempre disposto a agradar a mãe, né? Foi lá e mudou para o jeito que ela fazia há 30 anos. É claro que depois voltaram para como eu tinha esquematizado tudo. Bom, então a sogra não gostou lá do jeito que ela arrumou as coisas do Natal. Daí eu fiquei com isso entalado no meu coração. Fiquei com saudade da minha família naquela hora. Era Natal e aquela senhora fazendo birra. Pelo amor de Deus, né? Me poupe. Mas fiquei quieta e mais uma vez deixei passar. Passou Natal e graças a Deus para mim, Natal é na casa da minha avó e pronto. Meu marido saiu de férias, passamos 2 semanas fazendo visitas aos parentes dele. Claro que a mãe junto, e fazíamos os nossos passeios com ela. E tinha uma hora marcada para voltar para casa, porque ela tinha que almoçar 1 da tarde e jantar às 8 da noite. Ela sempre cozinhava, e quando eu cozinhava, ela não, né, reclamava. Bom, às vezes eu tinha muita vontade de cozinhar comidinhas do Brasil, mas foram raras vezes que eu pude fazer, porque eu sempre fui muito criticada por ela. Afinal, os italianos fazem a melhor comida do mundo, né? O resto é um lixo, eles falam. Pelo menos a sogra, né? No final das férias do meu marido, ele ficou doente. Ele tinha febre e não saía da cama. A mãe estava com mania de entrar no nosso quarto sem bater. E o pior é que ela só fazia isso quando eu estava sozinha. Quando ele estava lá, ela não entrava. Isso juntando com o resto das coisas, reclamações, intromissão, negatividade, começaram a me incomodar muito. Para vocês terem uma ideia, eu não conseguia nem conversar com meu marido nas horas das refeições. Se eu fazia uma pergunta para ele, ela respondia. Se ele me perguntava algo, ela respondia. E isso já estava me deixando mal.
Eu estava me tornando um enfeite naquela casa. No dia que ele tinha que trabalhar e não acordou, fui ao banheiro. Quando ela veio entrar no quarto, bloqueei a porta e não deixei ela entrar e falei: "Fica tranquila, seu filho tem uma esposa para cuidar dele." Eu tinha que dar aquele limite para ela. Ela entrou no quarto dela emburrada, bateu a porta e começou a reclamar em voz alta, para o filho dela ouvir, lógico. Ele escutou e foi lá. Eu só escutei ela chorando alto e me xingando. Ele, claro, ficou ao lado dela. Bom, aí começou meu inferno. Nesse dia eu fui lá no quarto e pedi desculpas a ela, e ela gritou comigo. O ódio dela por mim saiu pela boca dela e eu saí de lá chorando. Nesse dia, eu e meu marido tivemos nossa primeira briga. Em 5 anos de namoro, a gente nunca tinha brigado. Depois desse dia, meu casamento nunca mais foi o mesmo. Meu marido ficou uma semana de cama, sem tomar banho e sem trocar o pijama. Vocês imaginam o cheiro de azedo que tava, ela falou. Para minha surpresa, na segunda-feira eu fiz um teste de gravidez e veio positivo. Na segunda, nessa época aqui, né? Contei ao meu marido e, para minha surpresa, ele não ficou feliz. Que decepção. Ele que também queria tanto. Passou um tempo, ele começou a mostrar uma reação mais positiva e falou para eu contar para a mãe dele. Eu não queria contar, não, mas acabei cedendo. E mais uma reação estranha. Ela me deu os parabéns tão seco que eu até me arrependi de ter contado. O pior é que eu achava que, como eu só tinha feito o exame de farmácia, que, sei lá, poderia estar errado, né? Mas fui ao médico e aí sim comecei a acreditar. Meu marido foi tão depressivo na minha primeira consulta médica que a médica falou para ele procurar ajuda psicológica. Eu estava muito feliz com meu bebê, mas triste pelo meu marido. Bom, a sogra mudou 100%. Ela virou uma pessoa muito ruim para mim. Falava que era frescura, eu não comer certas coisas, pois a médica tinha falado para eu não comer. Ela falava que eu só dormia, que quando ela estava grávida, ela falava, tipo assim, né? Você só dorme quando eu estava grávida, eu fazia um monte de coisa, bababá, tipo, aquelas coisas que o povo adora falar pra mulher grávida, né? Acho que um pouco era ciúmes do filho. Um pouco, acho que tudo aí era ciúmes do filho, amiga. Ela falou que começou a sentir que a sogra tinha muita inveja das coisas dela. Ok. Aí, gente, ela teve uma outra grande discussão lá com a sogra. E ela me mandou tomar naquele lugar e sair da casa dela. Nesse dia eu fiquei tão nervosa, eu tremia tanto. Ela gritou comigo, correu para a casa do outro filho no andar de baixo. Diz minha cunhada que quando meu marido chegou lá, ela agrediu até ele. Foi um show. Eu, graças a Deus, não estava nessa hora. Mas a minha cunhada me contou tudo. Eu nunca passei tanto nervoso. Uma semana depois eu iria ao Brasil, mas mal sabia que esse dia em que fiquei nervosa pode ter sido o dia que eu perdi meu bebê, que fiquei sabendo somente depois. Bom, naquele dia eu não aguentei, liguei para a pessoa daquele apartamento que eu fiquei com a minha mãe e pedi para o meu marido alugar esse apartamento para uma semana até eu ir para o Brasil, porque eu não iria mais ficar na casa dela. Claro que eu esperava que meu marido fosse junto, né? Nunca imaginei que ele me largaria lá grávida, sem carro, sem bicicleta, e para piorar, naquela semana só chovia. Isso foi num sábado. Nesse dia ele dormiu lá. Dormiu lá. E no domingo... nesse dia ele dormiu com a mãe e depois ele dormiu comigo. Mas às 3 da manhã ele acordou e começou a falar coisas horríveis pra mim. Passei a pior semana da minha vida. Grávida sozinha, tudo longe, chovendo. Eu não gosto nem de lembrar. Naquela segunda, ele foi para Milão a trabalho porque tinha uma feira e voltaria somente na sexta. Na sexta, ele foi lá, me pediu desculpas e fomos almoçar juntos. Eu, como estava disposta a salvar meu casamento, decidi voltar para casa e pedir desculpas à mãe dele. E foi o que eu fiz. Voltei para casa,
dormimos e no sábado de manhã acordei e chamei a mãe dele para tomar um café comigo. Detalhe, meu marido me dava 200 euros por mês. Nesse mês, ele não tinha me dado nem um euro. A sorte é que eu tinha dinheiro guardado, né, do meu dinheiro. Na manhã seguinte, eu peguei um ônibus e fui para Roma. Minha médica tinha me liberado para viajar. E... ok, tava tudo certo, né? Eu tinha ido na consulta pouco antes de ir para aquele apartamento. Escutei o coraçãozinho do meu bebê, estava tudo bem. Ok, finalmente ela foi pro Brasil. Acordei no meu país. Foi uma viagem cansativa, porque eu fiquei com medo e não dormi nada. Eu fiz o que a médica pediu, bebi muita água, andei bastante dentro do avião, mas eu senti uma dor insuportável na minha barriga. Dor que eu já tinha sentido antes e a médica dizia que era normal porque o útero estava expandindo. Mas quando eu estava no apartamento, essa dor piorou muito. Eu ia completar 12 semanas. Matei a saudade da minha família, dos sobrinhos. Na primeira noite eu dormi no quarto das minhas sobrinhas, só queria ficar com elas. Depois fui para casa da minha mãe e na sexta, no sábado, as sobrinhas foram lá dormir com ela. Então, gente, ela começou a sentir uma dor, até que ela foi no hospital e, infelizmente, lá no hospital disseram que ela tinha perdido o bebezinho dela. Uma pena, né? Mas ela ficou muito chateada e ela tem certeza que ela perdeu o bebê dela naquele dia lá que ela teve a briga com a sogra, que a sogra mandou. Ela falou que ela ficou tão aborrecida que ela nunca tinha chegado, né, discutida assim com alguém mandar ela para aquele lugar, expulsá-la de casa, ela ter que ir para outro apartamento. Então ela acha que isso tudo mexeu muito com ela. Conclusão, ela perdeu o bebê, ela fez uma curetagem no Brasil, não tinha mais, né, o coraçãozinho não batia mais, nada. E ela falou que depois disso ela passou 2 meses no Brasil, curtiu muito a família dela, foi para a fazenda da família dela, ficava lá o dia inteiro com a família, vó, prima, irmã, todo mundo. E ela falou, nossa, Dani, foram dias maravilhosos, sem eu ter que escutar reclamações e ver a cara feia da minha sogra. Chegou o dia da partida para Itália novamente, eu só chorava. Cheguei em casa de madrugada, abracei meu marido e chorei até cansar. No dia seguinte eu dormi a manhã inteira, acordei para almoçar. No primeiro sábado que eu estava lá na Itália já, né, saímos para procurar um apartamento para alugar porque ele não queria tirar o inquilino de um apartamento que ele tinha. Então rodamos a cidade inteira, mas era época de verão, os aluguéis estavam 5 vezes mais caros, né? Elas moram numa cidade de praia, então no verão realmente os aluguéis ficam mais caros. E ela falou que eles não achavam apartamento, ela só falava com a sogra o essencial, tá bom? Até que ela fez o currículo e começou a mandar currículo para vários lugares. Um mês depois a minha mãe chegou. A minha mãe iria passar um mês lá na Itália. Perto da minha mãe chegar, meu marido começou a ficar estranho de novo. Ele não é um homem de muitas palavras, porque quando ele está com problema, ele fecha a cara e não fala nada. Até o dia que ele me perguntou onde a minha mãe ficaria. Como assim onde minha mãe ficaria? Se aquela era minha casa, minha mãe ficaria lá. Ah, detalhe, eu tinha vendido meu apartamento no Brasil e passei uns meses na casa da minha mãe antes de viajar. Todas as vezes que ele foi ao Brasil, ele ficou hospedado na casa da minha mãe e sempre foi muito bem recebido. Como que agora ele simplesmente perguntava aonde a minha mãe vai ficar, né? Vocês acham que eu deveria ter deixado minha mãe em outro lugar? Nunca. Lá na casa tem um quarto a mais, né? E eu não achava que isso era um problema.
até porque o plano era eu e ela fazer uma viagem nesse tempo. Ok, conversamos, ele concordou. Ai, mas que situação chata mesmo, né? Ficamos 15 dias lá e depois 15 dias em Portugal. Depois de um mês maravilhoso, minha mãe foi embora. Isso já era julho. Meu marido estava estranho, não conversava comigo, estava sempre com a cara feia. Lembra que eu falei que ele muda de ideia e me convence? Pois é. Depois de muito insistir, perguntei a ele e ele falou que não iria sair de casa, que ele tinha vivido lá toda a vida dele, no apartamento lá. Então eles estavam procurando um lugar para morar. E ele falou finalmente para ela que ele não iria morar em lugar nenhum, que ele não ia sair da casa da mãe dele, tá? E que ele seria muito infeliz fora. Eu, muito boba, como achava que estava me dando bem com a minha sogra, falei para ele ligar para o inquilino lá do apartamento, eu acho, e falar que então ele não precisaria sair. Bom, meu marido nessa época estava com uma viagem marcada para a Colômbia. Ele viajava muito a trabalho. Quando ele foi, contei para a sogra da nossa decisão. E ela deu um maior escândalo, xingou ele de tudo quanto é nome. Nesse dia, eu ouvi ela conversando com a minha cunhada e eu vi realmente a cobra que a minha sogra era. Falou várias coisas ruins que eu nem vou falar aqui, inclusive da minha gravidez. No dia seguinte, a mesma coisa. Ela conversava com a mesma cunhada e falava mal de mim, falava mal da minha gravidez. Depois disso, inclusive, tive várias brigas com meu marido por causa dela. Ela falou que não me suportava, que eu não limpava a casa direito, que eu não fazia nada. Sabia que várias vezes o meu marido, para o meu marido não sair de casa. Sabe que várias vezes, para o meu marido não sair de casa, ela falava que eu não limpava uma casa direito. Então, que como que eu ia ter uma casa com ele se eu não sabia nem cuidar de uma casa? Assim. Ok. Então, a sogra ficava aí, né, gente? Nessa murrinhação aí. Ela achando que tava tudo bem, tinha concordado de ficar lá, mas pelo visto não tava nada bem. Tava tudo a mesmo, né? Ok. Dani, todos os dias, depois do almoço, ela falava de mim. Das 2 às 3 da tarde, ela ligava para minha cunhada e falava de mim. Essa cunhada não falava nada, só escutava. Era a cunhada fofoqueira, que no começo ficava de leve trás. Bom, depois do meu marido falar que eu era mentirosa, eu acordei numa segunda-feira de muito mau humor. A doença do meu mau humor do mau humor dele estava passando para mim. Eu com a cara amarrada não queria conversar com ninguém. Minha sogra, muito bem intencionada, esperou meu marido chegar do trabalho para almoçar em casa e veio me falar que na casa dela não era permitido ter cara amarrada. Fiquei quieta e sentei na mesa. Me vi no interrogatório. Era ela gritando de um lado e ele repetindo tudo que ela falava do outro. Que humilhação. Meu marido estava tomando as dores da mãe e se rebelando contra mim. Aí não aguentei e falei que tinha escutado ela falando de mim e ela, na maior cara de pau, me chamou de mentirosa. Então, elas ficavam nessa briga toda. Até, gente, que o inquilino lá do apartamento do marido dela decidiu se mudar e falou que entregaria a chave do apartamento em uma semana, tá? No meio dessa confusão toda. Passei uma mensagem pro meu marido, dizendo que uma semana o inquilino iria se mudar. Então, o que ela pensou? Vamos mudar para o outro apartamento. Uma semana depois, eu peguei a chave. Meu marido passaria essa semana de trabalho em Portugal. Bom, nessa semana, eu passei uns dias lá. Eu saía de casa de manhã e só voltava à tarde. Limpei o apartamento inteiro, mas eu ainda tinha que esperar um pintor de 90 anos que meu marido tinha contratado para pintar o AP. Um serviço que seria feito em um dia, o pintor levou 2 semanas. Mais 2 semanas na casa da minha sogra. Então, quando o cara decidiu entregar o apartamento, ela falou pro marido, vamos nos mudar para lá. Então, ela começou a limpar o apartamento, o marido pegou um pintor de 90 anos, que óbvio que ia demorar para pintar,
Então, enquanto isso, ela foi ficando na casa da sogra, né? Lembra os móveis que ela comprou para a sogra? O marido falou que não ia tirar nada do apartamento da mãe dele para eles se mudarem. Vocês lembram que ela gastou 4.000 euros de móveis? Então, o marido dela falou assim, ó, a gente pode até se mudar, mas eu não vou tirar nenhum móvel da casa da minha mãe. Bom, vamos lá. Dani, o clima piorou muito. A minha sogra via que a gente saía para ir comprar os móveis do apartamento e ficava nervosa. Dessa vez meu marido pagou os móveis e os que eu tinha pago vão ficar de presente para a sogra porque a gente não queria levar, ele não queria levar. Ele começou a falar que eu como esposa deveria obedecê-lo. Quando ela viu que realmente a gente mudaria, o clima ficou ainda pior. Um dia meu marido chegou para mim e falou que a partir do dia seguinte passaríamos o dia no apartamento e voltaríamos para a casa da mãe dele para dormir. Acreditem ou não, mas ela passou a não me cumprimentar depois desse dia. Mas ok, vou fazer o quê? Eu estava feliz, finalmente eu teria minha casa. E ela também deveria estar feliz porque ela ia se ver livre de mim. Mas acho que o que ela queria mesmo é que eu voltasse para o Brasil. Assim ela teria o filho dela de volta. Passei 2 semanas num apartamento sem móveis. Tinha somente móveis na cozinha e uma mesa. Sem aquecimento, já estava esfriando, sem luz. Só tinha água e gás ligado, mas ok. Eu não queria reclamar, eu estava feliz da vida por passar o dia fora. Eu voltava para casa exausta para dormir. No dia seguinte, 8 da manhã, meu marido me deixava lá e ia trabalhar. Ele voltava para almoçar e jantar. Bom, chegando a data do aniversário de nosso casamento, fomos passar um fim de semana no spa. E acreditem ou não, mal conversamos nesse dia. Ele foi mudo e voltou calado. No fim, finalmente acabou a pintura do nosso apartamento, chegaram nossos móveis e nos mudamos. Fiz a mudança sozinha, levei minhas coisas sozinha. E olha que eu tinha muita coisa na casa da minha sogra. Só não levei as roupas do meu marido, vou chegar nessa parte. Bom, meu marido mudou completamente, mal conversava comigo, se transformou num homem frio. Durante 6 anos eu escutei eu te amo todos os dias antes de dormir, ele nem falava mais comigo. Vivia com a cara fechada, reclamava do que eu cozinhava. Um dia eu fiz um cannelloni com ricota, ele simplesmente nem experimentou e disse que odiava comida empapada. Ele não me ajudava em nada. Ele nunca levou as coisas dele para esse apartamento. Ele nunca comprou nenhuma louça. Eu, idiota, iludida, comprei tudo sozinha. Usava meu cartão de crédito brasileiro e pagando ele com dinheiro do apartamento que eu tinha vendido no Brasil e estava na minha poupança. Eu lutava sozinha para esse casamento dar certo. Ele fazia de tudo para eu enlouquecer, para surtar. Ele um dia disse a todos que se casou com uma louca. Eu estava já com meu psicológico abaladíssimo. Eu entregava currículos desesperadamente, eu não tinha amigos, parece que eu me fechei. Parei de confiar nas pessoas. Perdi a vontade de ter vida. Perdi a vontade de pensar no futuro, de crescer, de evoluir. O que eu sinto é que eu me anulei por alguém que o tempo todo me usou. Eu tenho a impressão que ele se casou comigo somente por causa da mãe dele. Para ter alguém para fazer as coisas para a mãe dele. E quando eu não fui mais útil para ele, ele simplesmente mostrou quem ele é de verdade. Não fui eu que enganei ele, mas ele que me enganou. Eu, ingênua, achava que eu ia viver um conto de fadas. Achava mais ainda que mudando de casa, sem a presença dela, eu viveria meu casamento feliz. Engano meu. Esse homem nunca reagiu. Chegou o Natal, a situação piorou. Dias antes do Natal, fui até a casa da minha sogra, disposta a mudar tudo. Mudar a situação, mudar esse clima ruim. Cheguei lá e me deparei com a foto da ex-namorada do meu marido, com o meu marido, num porta-retrato bem na entrada da casa. Feliz e sorridente. E ela, quando viu que eu vi a foto, ela se sentiu satisfeita. Aquela hora eu só queria correr dali.
Meu coração batia forte. Eu fingi que eu não tinha visto. Tomei um café numa golada e saí de lá desesperada. Claro que compulsiva como eu, né? A primeira coisa que eu fiz foi ligar para o meu marido e ele não atendeu. Liguei para minha irmã desesperada. Mais tarde, quando meu marido ligou, foi aquele quebra-pau por telefone. E o pior, ele mais uma vez achou que eu estava inventando tudo. Nesse dia brigamos feio, tão feio que eu acabei o agredindo. Ele revidou e me deu um tapa na cara. Depois fizemos as pazes, mas ele nunca pediu desculpa por esse tapa. Chegou o Natal, fomos na casa dela. A sensação era ruim, ela é muito falsa. Me tratava bem na frente dos outros. Foram 2 dias indo almoçar e jantar na casa dela. Mas, graças a Deus, consegui me comportar bem. Depois disso, meu marido ficou uns dias de férias e tivemos bons e dias ruins. No ano novo, por vários motivos, ficamos em casa. O apartamento era de frente para o mar e nesse dia teve fogos. Compramos uma garrafa de champanhe e ele foi dormir. Nem feliz ano novo ele me deu. Eu bebi a garrafa inteira sozinha. Coloquei um som e fui assistir a queima de fogos. Eu bêbada, chorando na sacada. No dia seguinte, demos uma volta na cidade. Ele queria visitar a mãe. Queria me deixar em casa e eu disse que eu ia junto. Ele, contrariado, me levou. Chegando lá, ela abriu a porta e nem olhou para minha cara. Ela estava almoçando. Sentamos na mesa e todos em silêncio. Depois de 30 minutos assim, percebi que o problema era eu e disse que esperaria no carro. Assim, eles podiam fazer o que melhor eles faziam, que era falar mal de mim. Detalhe, sempre me dei muito bem com o resto da família. Os cunhados, cunhadas, sobrinhos, sempre me trataram muito bem, sempre se mostraram preocupados comigo, porque eu acho que eles sabiam exatamente o marido que eu tinha. Minha cunhada disse que antes de eu casar, gostaria de ter aberto meus olhos, mas ela também achava que ele mudaria. Tudo foi piorando com o tempo. Conheci nesse tempo uma brasileira que morava numa cidade perto, conversamos bastante. E nessa época meu marido já não me levava em lugar nenhum. Chegava fim de semana, o único lugar que ele me levava era no supermercado. E assim mesmo, de mau humor. Frequentávamos a igreja. Eu aos poucos fui ficando em casa, cozinhava, limpava, passava. Eu estava morrendo, eu só chorava. Quando foi fevereiro, essa amiga brasileira ia fazer uma reunião de aniversário e decidi ir. Com isso conheci uma grande amiga que morava a 5 minutos da minha casa. Claro que ele não quis me acompanhar. E quando cheguei em casa, foi aquele escândalo. Fiquei quieta. No dia seguinte acordei e quando fui arrumar a cama, ele começou a dizer que eu não sabia nem arrumar uma cama, que eu tinha que deixar o lençol aberto por um tempo para a cama respirar. Aí, Denis, foi a gota d'água. Eu já estava querendo ir para o Brasil há um tempo, porque a minha avó tinha tido um AVC. E esse dia eu não pensei 2 vezes. Comprei minha passagem, parei para o Brasil no dia seguinte. O que ele fez foi para a casa da mãe dele na mesma hora. Fiquei 1 mês no Brasil. Ele não me ligou, não atendeu minhas ligações. Nesse tempo no Brasil, era para eu ficar menstruada e comecei a sangrar. Passei 1 mês sangrando. Quando voltei, era uma sexta-feira, e ele disse que ele não voltaria para o nosso apartamento, que não sentia de deixar a mãe dele sozinha. Eu já estava decidida a me separar. E ele começou a frequentar o apartamento como visita. Ele voltou a ser carinhoso. No domingo, passei muito mal e fui para o hospital. E, para minha surpresa, eu estava grávida. Uma gravidez de 9 semanas, ectópica, com grave risco de hemorragia interna. Eles queriam me internar, assinei um termo de responsabilidade e voltei no dia seguinte. Fui para casa e meu marido foi dormir na casa da mãe dele. No dia seguinte, pedi para minha cunhada me levar no hospital. Passei lá 1 semana internada. Ele passou lá 2 vezes por dia, ficava 20 minutos. Tomei um remédio para abortar. Se não resolvesse, eu teria que tirar a trompa esquerda. O remédio fez efeito e voltei para casa. Quando voltei, ele voltou também. Mas hoje eu sei que ele voltou somente para não ficar mal falado na cidade. Bom, meu inferno começou, sem trégua. Ele acordava chorando todas as madrugadas. Eu, desorientada, comecei a agredi-lo fisicamente.
Com as provocações dele, ele filmava tudo. Uma vez fui tomar o celular dele, ele me empurrou e eu machuquei feio numa porta. Ai, Dani, era uma baixaria. Eu ia no hospital a cada 2 dias fazer exame de sangue. Era numa cidade vizinha. Ele me largava lá e eu voltava de ônibus. Isso tudo em abril de 2019. Em maio, finalmente arrumei um trabalho num hotel. Às vezes eu saía de casa às 5 da manhã para trabalhar de bicicleta. E ele, ao invés de ficar feliz, ficou tudo pior. Mal falava comigo. Dormíamos na mesma cama, mas era horrível. Eu ainda achava que eu amava aquele homem. Mas em 16 de junho de 2019, já estava calor, era domingo, cheguei em casa, ele com as janelas fechadas, era meio-dia. Convidei ele para dar uma volta na praia, sair um pouco. Ele nem me respondeu. Naquele dia, fiz as malas dele e pedi para ele ir para a casa da mãe. Ele me fez assinar um termo horrível, mas eu assinei para ele sair. Depois desse dia, passei 3 meses sem falar com ele. No começo até tentei ligar, mas ele não respondia, então desisti. Cheguei a pedir desculpas. Encontrava ele às vezes, ele nem me cumprimentava. Era como se ele nem me conhecesse. Passei 3 meses sem ter notícias dele. Eu iludida na esperança de resgatar esse casamento que hoje vejo que nem existiu. Comecei a frequentar uma igreja novamente e que Deus faria um milagre no meu casamento. Eu rezava o dia inteiro, chorava o dia inteiro. Acabou o contrato de trabalho nesse hotel e comecei a trabalhar em outro. Eu saí de bicicleta no frio, na chuva, até que em dezembro eu decidi ir para o Brasil. Passei 2 meses lá, tirei a aliança que ele já tinha me dado, né? Assumi para minha família inteira que eu estava abandonada e que me separaria quando eu voltasse para a Itália. Voltei para a Itália, morrendo de medo de não ter onde ficar, mas ele não seria tão burro de me deixar na rua. Conclusão, hoje estou aqui e resolvi escrever minha história para você. Já vou procurar um advogado, quero voltar para o Brasil o mais rápido possível. Eu queria pelo menos recuperar o dinheiro do meu carro, né? Estou perdida, mas decidida a voltar. Eu não me adaptei aqui e tudo me lembra as dificuldades que eu passei. Só quero colocar o passado no lugar dele. A igreja me falou que casamento é para sempre, mas o meu nunca existiu. Me arrependo muito de ter largado tudo por esse homem que não soube nem largar a mãe dele para morar 5 minutos da casa dela. A minha sogra em novembro teve um AVC e eu coloquei meu orgulho de lado e fui visitá-la. Agora sim, ele tem um motivo plausível para ficar com a mãe. Eu me arrependo de ter maltratado a mim mesma por 2 anos e meio de casada, né? Porque eles ficaram juntos bastante tempo. Um dia eu volto para contar como isso acabou. Meu Deus, mulher, volta logo, porque essa história, gente, ela me mandou já tem uns 2 meses. Você volta porque eu sei que você já tomou uma decisão. Então você volta aqui porque a gente quer saber. Hoje eu tenho amigas brasileiras casadas com italiano que passam coisas até piores, mas ficam caladas, pois têm filhos. Meu ex-marido chegou até a falar para minhas cunhadas que essa segunda gravidez, se tivesse dado certo, ele ia pedir o DNA. Olha só. Ele é tão doente que ele começou a pegar as camisinhas usadas e colocar no bolso com medo de que eu fosse, sei lá, usar, fazer alguma coisa. É para rir, né? Ele é uma verdadeira fraude. Eu não sei se vou aguentar ficar aqui e esperar esse divórcio sair. Hoje eu nem choro mais pelos bebês que eu perdi. Pelo contrário, acho que eu agradeço a Deus por não ter tido um filho com ele. Então nem sei o que seria de mim. Sobre o infeliz, eu não falo com ele há muito tempo. Espero não ter que falar. Só quero arrumar um advogado e ir embora. Hoje não lamento mais nada. Eu sei que tudo isso me serviu de amadurecimento. Sei também que nunca é tarde para recomeçar. Nunca mais me anulo por homem nenhum. Nunca mais quero me envolver com estrangeiro. Claro que conheço casamentos que deram certo. Mas essa é a minha história. Dani, um abraço, gosto muito do canal e ele foi muito útil para essa minha decisão. Amiga do céu, eu tô até tonta com a sua história. Gente, eu fico imaginando, ela foi contando, eu fiquei imaginando ela na casa dessa sogra. Gente, olha, aí eu acho que também vem, a gente acha às vezes, né, questão cultural é só com árabes, indianos, com não sei o quê. O quê?
Questão cultural tem com o europeu também. Eu, assim, não conheço muitos homens italianos, mas você conhece. Mas eu sei que o italiano, ele é muito ligado à família. E esse cara, assim, né? Não é que ele era ligado à mãe, acho que era uma coisa meio de obsessão ali, né? Porque você pode ser ligado à sua mãe, óbvio. Mas peraí, você não precisa também, né? Ficar ali igual ele. Poxa, ele casou com ela. Ela queria uma vida de casado, coisa que ela nunca teve. O que ela se sentia ali era empregada da mãe dele, né? E vocês viram, ela parece que vem de uma família muito boa. Então, muito complicado essa história. Eu, sinceramente, eu espero de coração que você tenha resolvido sua situação. Não vejo futuro para esse relacionamento seu. Esse cara, como a médica ela disse, ele deveria sim procurar um tratamento psicológico, porque com certeza ele tem problema. Não sei qual é o problema dele, né? Mas com certeza ele tem problema, até essa questão, né, com a mãe dele. Você vê claramente que isso é um problema dos dois. Não sei se a mãe manipulou muito ele. A gente não sabe a história dos dois, mas com certeza, sim, ele não ficou com você, ele não vai ficar com ninguém. Hoje a ex dele lá, né, as fotinhas, tudo aquilo ela fazia para te agredir. Mas com certeza a ex deve ter passado maus bocados ali também. Isso aí você pode ter certeza. Isso não foi um privilégio seu. E olha, amiga, pensa assim, tudo vem de experiência, sabe? Eu acho que talvez hoje, não adianta, se você não passar por uma experiência dessa, né? Igual tem gente que fala assim, meu Deus, mas como é que deixa tudo pra ir, né? Casar com um cara. Mas é aquela coisa, você vai acreditando, você vai, igual você falou, poxa, eu acreditei que ia ficar com ele, acreditei que ia ter um casamento, acreditei que ia ser pra vida toda. Quando a gente está apaixonada, quando a gente acredita, e ela não ficou, gente, 1 ano, não foi 6 meses, ela ficou 5 anos namorando esse cara, querendo ou não de longe, mas ele ia sempre ao Brasil, pelo que eu entendi, ela estava sempre na Itália. Agora, teve os sinais aí, né? Tipo, um cara de 50 anos, né? Ok, ele pode ter um respeito pela mãe, mas igual você já via lá, né? O cara todo dia tava ali agarrado com a mãe, depois do almoço, jogar baralho, depois da janta. Claro que você tem que dar assistência à sua mãe, óbvio, mas não uma coisa obsessiva, não uma coisa neurótica, né? Eu já falei pra vocês, tudo que é demais, tudo que é over é errado, entendeu? Beber demais é errado, apego demais é errado, tudo que é demais é errado. E você sim, você ficou nesse casamento sozinha. Você tentou de tudo, né? Você tentou fazer. Você estava ali para ele, mas ele não estava ali para você. Bom, nem vou comentar muito, porque eu acho que a história dela, né? Quase 1 hora aí de história, já deu para vocês tirar suas próprias conclusões. Mas, amiga, manda pra gente para falar o que que se resolveu. Essa história ela mandou, gente, deve ter uns 2 meses. Nossa, quase 3 meses já. Então, provavelmente ela já resolveu a situação. E as histórias, gente, demoram um pouquinho, tá? A gente tem muita história recebendo. Aí, às vezes, tem umas que eu passo na frente que são menores. Então, assim, a história dela, como é grande, eu demorei um pouquinho pra contar pra vocês. Mas mandem as histórias que a gente adora contar aqui no canal. E eu espero que hoje você esteja bem. Olha, eu vou falar que pelo tudo que eu li aqui, eu acredito que hoje você já esteja no Brasil e tenha resolvido sua situação aí na Itália. Assim, né, de divórcio, separação. Espero que sim, tá bom? Um beijo, deixa um comentário pra ela aí e até o próximo. E Alice, manda o final dessa história, porque a gente vai ficar aqui curiosíssimo para saber qual foi a sua decisão final, tá bom? Beijo e até o próximo. Tchau.